O Dorival caiu então, Hernan. Não resistiu. Como é que foi ontem o ambiente, o clima por lá, hein? Eu vou trazer aqui uma informação que ela já estava sendo trabalhada desde a quinta-feira. Então, assim, eu digo com muita tranquilidade para vocês que o Dorival já estava demitido na quinta-feira após o jogo do Fluminense. A própria comissão técnica já sabia que existia essa possibilidade enorme de uma saída depois do jogo contra o Internacional. O clima não era um clima bacana, era um clima assim muito para baixo. Teve a conversa com os integrantes da Gaviões da Fiel, da organizada. A preparação para o jogo contra o Internacional foi uma preparação já com um ambiente muito para baixo. Uhum. Não que tenha faltado entrega e empenho dos jogadores para com o trabalho do Dorival, isso no dia a dia, pelo menos os relatos de mais de um jogador assim com quem eu tive a possibilidade de conversar, era que o trabalho era muito bem desenvolvido, inclusive na data FIFA foi um trabalho legal, mas que dentro de campo a coisa não estava fluindo. E nos bastidores ontem da Neoquímica Arena, eu conversei com uma pessoa do alto escalão do Corinthians, do alto escalão da direção do Corinthians. E aí eu perguntei antes do jogo, falei, se acontecer uma derrota, porque a gente tem que trabalhar com todas as possibilidades, né? Se acontecer uma derrota, existe a possibilidade já da demissão pós-jogo ou ainda vai ser discutido isso durante a semana, na semana da estreia da Libertadores? E a resposta foi assim, não adianta ter paciência, não adianta querer dar tempo a um trabalho, o trabalho é vitorioso, trouxe 2 títulos, mas nada adianta se não vier o resultado. Então, assim, o Corinthians estava indo para quase 10 jogos sem vencer, desde fevereiro não vence, e estava todo mundo dentro da diretoria incomodado. Então, assim, era o presidente Osmar Stabile pressionado pela questão política por uma demissão, Marcelo Paz, que era contrário à demissão, contrário a ficar trocando de treinador, já estava convencido que de fato não existia uma evolução do time e o time não conseguia sair do buraco. Então, assim, já estava certa a demissão do Dorival Júnior pós-jogo se o Corinthians não vencesse. O Corinthians tentou de qualquer jeito ali um empate, uma virada, não aconteceu o resultado. Vaias, né, jogadores pedindo desculpa na saída de campo, no caso do Gustavo Henrique, capitão. Então, não demorou muito a conversa. Entre você comunicar o Dorival e anunciar a demissão dele, foi cerca de 45 minutos a 1 hora. Mas a decisão, no apito final, já estava tomada. O Dorival Júnior já estava demitido. Então, por isso que eu falo, entre aspas, mas muito entre aspas, e algo que já estava acontecendo nos bastidores do Corinthians, Dorival Júnior foi demitido pós-jogo contra o Fluminense. E aí tem multa agora? Como que é essa questão e esse acordo, Bruno Andrade? Tem multa. Aliás, na sexta-feira também trouxemos essa informação da multa. É o pagamento de 3 salários. Aliás, quase todos os salários, enfim, contratos de treinadores no futebol brasileiro, a multa, a cláusula é essa. Se houver demissão, 3 pagamentos de salários. Lembrando, por exemplo, que o Anselmi, até por ter representantes europeus, enfim, passagem por futebol da Europa, ele com o Botafogo, por exemplo, era o pagamento da totalidade do salário. O mesmo lá atrás com o Felipe Luiz, mas enfim, na generalidade no Brasil, 3 salários no caso, ou são no caso, a multa rescisória. É o caso, então, do Dorival Júnior. E quando eu falo 3 salários, é Dorival Júnior mais comissão técnica. Então, somando ali salário do Dorival, salário dos seus companheiros de comissão técnica, o Globo ali dá pouco mais de 6 milhões de euros. Não consigo precisar o valor exato, e nem quero precisar o valor exato, né? Porque eu não gosto de tocar no ponto de quanto ganha jogador e treinador, mas tentando fazer aqui um rápido raio-x, cerca de, ou pouco mais de 6 milhões de euros é o valor da multa rescisória do Dorival no Corinthians. E aqui é importante, né? É uma questão óbvia, mas não custa reforçar, não custa explicar. Para o Corinthians contratar e inscrever um novo treinador, o Corinthians precisa assinar a rescisão do Dorival com o consentimento do Dorival. Ou seja, para que o Corinthians contrate alguém e assine com um novo treinador, o Dorival precisa aceitar a forma de pagamento, se o Corinthians vai tentar renegociar essa multa, ou seja, tudo isso vai ser feito em simultâneo enquanto busca um novo treinador. Ô Bruno, 6 milhões de reais, certo? Perdão, 6 milhões de reais, gente, perdão. Tá bom. Falei, isso que dá trabalhar pensando na Europa aqui, desculpa. Não, até porque 6 milhões de reais, porque também tem os técnicos estrangeiros aqui, muitas vezes a gente fala multa no valor de euro, mas é isso. Então posso então, só pra ser justo com o corte. Justo pra corte. Carinha do Bruno, isso, vai, carinha do Bruno, vamos lá. Conforme trouxemos... Conta até 3 e fala. Vamos lá, conforme trouxemos... Vamos lá, calma. 1, 2, 3... Conforme trouxemos na sexta-feira, Dorival Júnior sim, tem multa rescisória no Corinthians, é o pagamento de 3 salários, juntando comissão técnica e, claro, o salário do Dorival Júnior. Juntando tudo isso, mais ou menos 6 milhões de reais, pouco mais de 6 milhões de reais,
E, importante, para o Corinthians inscrever um novo treinador, contratar um novo treinador, assinar com um novo treinador, precisa antes assinar a rescisão de contrato do Dorival. Então é preciso negociar, ou talvez renegociar essa multa rescisória, ou aceitar aquilo que está em contrato, que de fato é o pagamento de 3 salários, totalizando 6 milhões de reais, amigos. Perfeito. E aí é por isso que agora é o William Batista que assume o Corinthians, pelo menos para esse jogo também de Libertadores, então, não se sabe ainda. A não ser que já anunciem outro cara, Não né? está batido o martelo ainda, mas o William Batista está sob aviso. Tá. Ex-técnico do América, um cara que tem uma trajetória muito bonita. Mas tem só 32 anos. Ele é um jovem treinador, é um cara que estudou, é um cara que trabalhou com preparação física, com comissão técnica, scout. Tem uma história muito bonita, uma história difícil de vida, inclusive. E ele está no Corinthians no Sub-20. Mas para inscrever outro treinador, então, como o Bruno falou, tem que acertar a rescisão com o Dorival. Não é que já precisa pagar, mas pelo menos chegar a um acordo para ser liberado. Para assinar, para ter as questões burocráticas ali prontas. Só mais um bastidor sobre aí a comissão técnica. Como o Dorival Júnior sai dessa situação toda, como é que ele sai do Corinthians? Dentro da comissão técnica, e até mesmo, claro, evidente, o Dorival, o sentimento deles é um sentimento assim, o dever foi cumprido, o que foi feito foi muito bem feito. Né? O trabalho eles avaliam como positivo. 2 títulos, uma pressão absurda, já chegou com o presidente empichado, o presidente que te contratou logo depois saiu, chegou um outro presidente com outras ideias e com muita gente próxima dando pitaco. O Fabinho Soldado era o cara que bancava muito e blindava muito o CT. O Marcelo, por mais excelente que ele seja, por mais que seja um cara muito justo dentro do clube e um cara que sempre apoiou muito o Dorival, é um cara que ainda, assim, na análise que eu tive de informação da comissão técnica, ainda não entendeu muito o universo Corinthians, ainda está meio que patinando no que é o bastidor do Corinthians. Então a comissão não sentia tanto respaldo né, com o Marcelo Paz, como sentia com o Fabinho. E assim, e não é falando bem de um e mal do outro. De fato, a chegada do Marcelo é uma chegada que ainda ele precisa entender o que é o universo Corinthians. E isso acabava que não dava tanto respaldo assim à comissão. Com os jogadores, excelente relação. Então isso é bom você falar, porque mandaram aqui, os jogadores derrubaram o Dorival. Não é verdade, né? Não tem, assim, o trabalho não foi, ele foi se esfarelando e batendo no teto, como o próprio Marcelo Paz disse, porque não teve a evolução esperada. E essa evolução esperada passa também pela necessidade de reforços. Saíram 11 jogadores, chegaram 7 e o Dorival queria, por exemplo, mais um ponta. O Dorival queria mais um jogador de meio campo, ali o Garro não estava tendo a sequência esperada. Queria um substituto pro Yuri Alberto, não veio o Arthur Cabral, que era o jogador que estava negociando. Então, assim, uma série de fatores. E o Dorival sai do Corinthians com a sensação de dever cumprido. Fez o que fez e fez muito mais do que era esperado no momento que o Corinthians vivia. Até porque ele ganhou uma Copa do Brasil e ganhou uma Recopa também, uma Supercopa, na verdade, né? Supercopa. Mas tratando nos bastidores sobre essa saída do Dorival, um ponto de atenção na fala do Marcelo Paz na coletiva, pós-jogo, né? Ele fala assim, ó, a queda de performance, o time não conseguia mais finalizar, não atacava como nós desejávamos. E aí eu trouxe no Fala Fonte, algumas edições anteriores, que a cobrança por um Corinthians mais ofensivo era muito constante nos bastidores. A diretoria, por diversas vezes, tinha conversa com a comissão técnica para o Corinthians ser mais ofensivo dentro de campo. Agradecer aqui o Ricardo Spinelli, nosso Data ESPN, que ele puxou uns dados para mostrar como nos últimos jogos o Corinthians parou de ser um time ofensivo, ou de atacar bastante. Nos últimos 10 jogos, nenhum jogo passou de mais de 13 finalizações. Mas aí, se você pegar nos primeiros 11 jogos da temporada, 7 partidas o Corinthians passou das 13 finalizações. Então era um ponto de cobrança da diretoria para o Corinthians ser mais ofensivo. Como é que é? Nos primeiros 7 jogos? Vamos lá, nos primeiros 11 jogos da temporada, o Corinthians teve 7 partidas que passou das 13 finalizações por jogo. Nos últimos 10 jogos, estão 22 jogos nessa temporada, o Corinthians não teve nenhum jogo com mais de 13 finalizações. Mas aí é fácil de explicar. Primeiros jogos do Campeonato Estadual. Também. Jogava contra ninguém no Campeonato Estadual, beleza, ia finalizando. Quando começou a pegar os adversários mais duros, parou. Mas aí você percebe que o nível caiu também da equipe. Quando precisava, até o Hernan trouxe informação, que o Dorival queria mais um ponta, queria mais um atacante. Isso é verdade. Isso passa pela ausência de um Yuri Alberto quando estava lesionado, o substituto era o Pedro Raul, que não tem o poder ofensivo como o Yuri Alberto. É bem diferente. E aí você percebe como o nível de ofensividade do Corinthians caiu nos últimos jogos. Tanto que nas últimas 7 partidas, o Corinthians só marcou 3 gols. Então você vê como estava faltando verdade. algo. E assim, antes do jogo contra o Fluminense, conversando com gente da comissão e até mesmo da diretoria do Corinthians ali no bastidor do Maracanã, o que eu ouvi foi o Corinthians potencializou e focou muito a data FIFA no trabalho do último terço do campo. Tá. Que tem a ver com o quê? A finalização. Tem a ver com os jogadores concluírem a gol.
E esse trabalho foi muito bem desenvolvido e satisfatório. Alguns líderes chegaram até a falar, pô, conseguimos melhorar e tal, tomara que isso se traduza dentro do campo. Né? Então, assim, quando o jogo contra o Fluminense não vai, e aí contra o Internacional não vai muito do que o Marcelo Paz falou na entrevista, não foi uma coletiva, né? Ele só chegou e falou algumas palavras. Pronunciamento para mim é coisa de presidente da República, mas tudo bem. Mas quando ele chegou lá e falou, e não abriu para perguntas, eu fico com a sensação de que isso pesou muito. Tipo assim, trabalhou, mas não teve o desempenho dentro do campo. Sim. E o desempenho dentro do campo, ele puxa o quê? A falta de resultado. Porque assim, hoje, se a gente falar da demissão do Dorival, é falta de resultado. Porque muitas vezes você não tem desempenho, mas você tem o resultado. O Crespo não estava tendo desempenho no dia a dia do treinamento, mas tinha resultado pra caramba. E acabou que o São Paulo decidiu fazer a troca. Então esse papo de, o trabalho bateu no teto e tal, é um pouco também que a gente tem que prestar atenção e não cair muito nessa conversa. Não abraçar muito essa narrativa de dirigente. Porque o trabalho do Dorival era um trabalho vencedor. Ele tinha pedido os reforços. Ele bateu de frente com a questão do André. Eu ia perguntar isso pra vocês. Porque ali não começou a minar o trabalho? Ali já estava assim, ali foi o começo de um momento em que se estava questionando muito as falas do Dorival. Tá. E ontem mesmo, lá na Neoquímica Arena, eu escutei, o Dorival tem dado boas coletivas. As 2 últimas coletivas foram boas coletivas. Ou seja, foram coletivas que o Dorival tinha puxado a responsabilidade para ele e não tinha colocado a responsabilidade em ninguém, nem em jogador, nem em dirigente. Então, assim, as falas do Dorival, fato, incomodaram muito a direção. E o assunto André foi um assunto que virou meio um estopim da história. Porque o Dorival ele foi crítico à maneira como o Corinthians negociaria o valor e aos reforços também. Reforços, André... Porque quem prometeu os reforços para ele foi o Augusto Melo, não foi? Mas assim, vamos colocar... Acho que o Augusto Melo não tem nem que entrar na história. Não, mas quando o Dorival chegou era o Augusto, não era? Nem o Augusto Melo e nem a gestão agora, Fabinho, Osmar, sim, Marcelo Paz, Osmar, deram ao Dorival os reforços que ele queria. Tanto que ele pediu, né? Saíram 11, entraram 7. E algumas posições que não foram atendidas. Mas é verdade, mas assim, o Dorival também sabia que do momento do Corinthians, né? Não, o Dorival sabia que o time não estava evoluindo. Não, eu digo, sabia que assim, não ia ter uma contratação atrás da outra. Mas assim, no final da temporada, quando você ganha a Copa do Brasil, sim, e quando você ganha a Supercopa em cima do Flamengo, que era franco favorito, o Dorival falou, não dá para fazer milagre toda hora. Isso, é verdade. Então tem que ter ali os reforços. E o Corinthians ficou muito na narrativa de que tem que ter responsabilidade financeira, não pode pagar 1 milhão à vista para o Alisson, não dá para pagar o salário do Arthur Cabral, tem que ter responsabilidade financeira, e aí o Dorival ficou a ver navios. O pessoal tá pedindo para falar do Palmeiras quando chegar 1.500 likes, tá, Felipe? 1.500 likes, temos muitas informações de Corinthians ainda. Mas se o pessoal colocar aí 1.500 de cara, a gente já fala. Essa questão do André é bem interessante pro Bruno Andrade trazer, porque ele tem bastidores e eu tenho alguns detalhes sobre a história. E também que muita gente perguntou no chat sobre o caso do Martins. Isso. Então são essas duas aí. Bruno, ainda sobre o André, informação que vocês têm trazido aqui, vocês desde lá atrás informaram os valores, né, e o quanto isso desagradou o Dorival e desagradou também a torcida do Corinthians pelo valor que possivelmente o André seria e será ainda negociado, Bruno. Eu não vou entrar muito na questão de corpo mole, eu não compro essa versão, enfim, porque tem muitos culpados aí na queda do Dorival ou do fraco rendimento, mas uma coisa que eu posso falar, e não vou colocar todos os jogadores, mas eu vi que, para além da diretoria, ou no caso a direção, a presidência, se mostrar incomodada com aquela coletiva do Dorival, quando ele fala bastante do André, mesmo elogiando o André, o que eu ouvi, já não foi de hoje, já não foi de ontem, já ouvi lá atrás, é que alguns jogadores se mostraram incomodados com a postura, ou pelo menos com a coletiva do Dorival, mesmo ele tendo elogiado o André. Agora, se isso foi suficiente para criar atrito, aí é outra história, não quero entrar por aí. Mas o assunto André, ele passou para além da questão do departamento de futebol e da presidência. Ele também teve impacto no elenco, teve impacto no plantel. E jogadores se mostraram incomodados com a forma, ou pela forma como o Dorival Júnior lidou com a possibilidade de perder o André, de que o André não poderia sair, de que não seria fácil encontrar um jogador como o André. Então a negociação com o Milan, enfim, parada, para não dizer já praticamente descartada, porque o último avanço do Milan, o Corinthians continuou colocando de lado. Seguramente mais interessados vão chegar, mas e o Corinthians necessitando tanto de uma venda? Aliás, o Marcelo Paz fala isso abertamente, já falou isso para nós aqui, inclusive no Fala Fonte. O André muito provavelmente será vendido no meio do ano. Agora, eu já não coloco mais o Milan como principal candidato a contratá-lo, até porque essa negociação, eu não vou dizer que está 100% descartada,
mas hoje é totalmente escanteada. Veremos então se nos próximos dias mais interessados vão surgir, e eu tenho certeza que vão surgir, porque o jogador é bom e o valor é apetecível, como falamos aqui em Portugal. Só corroborando o que o Bruno Andrade disse, até mandei em nosso grupo de apuração mais cedo, essas negociações do Milan com o André, pelo André, estão congeladas, assim, podemos dizer. Até porque acreditam, até um pessoal do André, que foi desvalorizado de uma certa maneira como ele foi utilizado dentro de campo pelo Dorival. E até foi uma reclamação da torcida. O André caindo bastante pelas beiradas, assim como um extremo. E o André não é um jogador de beirada de campo. O André é um camisa 8, às vezes até um cara mais avançado. Então ele teve essa desvalorização, o Milan congelou as conversas. Como o Bruno Andrade bem trouxe aqui, não dá para descartar totalmente o negócio, mas por enquanto não vai ter avanço. O Milan também não gostou da postura do Corinthians, como a gente trouxe aqui no Fala Fonte. Sim. Tinha um negócio avançado, todo mundo assinado, só que chegou no Osmar Stabile, barrou o negócio, então desagradou nos bastidores essa situação. Não, e assim, vamos lá, por partes, como diria o poeta. Óbvio que isso, como trouxe o Bruno Andrade, incomodou alguns jogadores, mas se você pegar a fala do Memphis nas redes sociais, pedindo para não negociar o jogador, porque ele é uma joia, que é um dos jogadores mais interessantes que ele viu na carreira e tal, e pediu para segurar o jogador, que ele poderia valer muito mais depois, comprando o discurso do Dorival, comprando o discurso da torcida, comprando o discurso do Osmar Stabile. O que, quando eu falo em atrito e o Dorival falando muito, é aquela coisa do fogo amigo, porque assim, muita gente da direção do Corinthians via que essas falas do Dorival na coletiva era tipo fogo amigo, que não tinha necessidade de expor aquilo. Porque assim, o jogador já está praticamente vendido. O Marcelo Paz falou aqui neste programa que precisava vender um jogador porque precisava fazer ali uma grana de orçamento. E ainda precisa. E ainda precisa e vai vender no meio do ano, inevitavelmente. Se não for o André, vai ser o Bidon. Se não for o André e o Bidon, vai ser o Yuri. Alguém vai fazer esse caixa do Corinthians que precisa vender. Então assim, o fogo amigo é aquela coisa, tem coisas que você pode resolver internamente. E aí você externa muita coisa. E a gente, por exemplo, conseguiu trazer um bastidor que foi muito interessante de uma conversa interna do Corinthians com o Dorival, que o Dorival argumenta, falou, cara, lá no São Paulo eu fui campeão da Copa do Brasil e pedi para segurar o Beraldo. Beraldo valia 12 no meio do ano, depois foi vendido por 20. É isso aí. Então assim, esse tipo de coisa, o Corinthians gostaria que fosse tratado internamente e não em coletiva. E aí quando o Dorival fala, pô, o jogador tá aqui, tem 10 jogos só, ele era esquecido lá dentro, eu que recuperei esse atleta, eu botei para jogar e agora já vão vender, ele pode ser vendido por muito mais no final do ano e ser campeão aqui. Então esse tipo de declaração foi vista como uma declaração meio fogo amigo, desnecessário. E aí outras coisas, eu quero reforços, o Alisson tá fechado, é só ele chegar aí, e não tava fechado, e não tava assinado, o Osmar não deu aval para pagar 1 milhão pro São Paulo. Então são várias situações que, quando você estoura essa bolha, ela estoura muito na questão da falta de resultado. E o desempenho é aquela coisa, vamos bater nessa tecla, vamos criar essa narrativa e tal, mas foi a falta de resultado, quase 10 jogos sem vencer, o time meio devagar e tal, mas não só o teto do desempenho.